Mateus capítulo 9, dos versos 35 ao versículo 38. Mateus 9. Vamos fazer a leitura, meus irmãos? Aqueles que podem, por favor, façamos em conjunto essa leitura. Leiamos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, amém, amém. Eu vou começar a falar de coisas que eu sei que você vai sentir saudade. Você vai começar aí a ficar, se esse tempo voltasse. Imagina aí aquela roça de feijão, 10 sacos por tarefa, aquele sol bonito, mas imagina você agora para arrancar esse feijão. 20, 30 tarefas, imagina aí. Imagina aí uma roça bonita de milho, mamona, feijão rodando lá, já bonito, florando, e você com a enxada na mão para capinar essa roça. Alguns estão sentindo saudade aí, né, desse tempo. Isso não acontece mais, né? Dificilmente se vê hoje alguém com a enxada e esse ano eu cheguei e vi tanta dificuldade de pessoas com feijão na roça, quase perdendo e ninguém para arrancar o feijão. Eu me lembro do tempo em que a gente chegava na roça, com a minha família e com a enxada, e olhava assim aquela roça grande, e eu dizia o seguinte: isso daqui não vai acabar nunca. Esse negócio aqui não vai acabar nunca, isso aqui é infinito, isso aqui não tem jeito de acabar, não é? Mas impressionante que acabava. Demorava, era doloroso, com calos nas mãos, mas acabava. Né? Quando chegava na roça para passar a capinadeira, né? Aquela roça grande, eu dizia: isso daqui não vai acabar nunca. Um burrinho, né? Bem lerdo, aquela coisa assim. Eu disse: isso daqui não vai acabar nunca. Passava a semana, acabava. Terminava. O trabalho acabava. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que eu achava, na minha ignorância, de que um dia precisava ser riscado da Bíblia. Que eu dizia assim: olha, uma hora esse texto vai mudar. Uma hora essa realidade vai mudar. Me lembro, e os irmãos vão lembrar, períodos aqui na nossa região, 10, 12 seminaristas no seminário, né, voltando para o campo, e aí faltando lugar, faltando igreja para esse povo que estava vindo e chegando e voltando. Essa igreja que é uma igreja que é celeiro, né? Tantos e tantos irmãos que saíram daqui, que Deus chamou, e hoje são pastores aí, né, espalhados por esse mundo, e Deus tem abençoado. Louvado seja Deus por isso. A minha oração é que Deus permaneça usando essa igreja como celeiro, levantando pastores, levantando missionários, levantando gente que saia por esse Brasil afora pregando o evangelho e levando a mensagem do Senhor. Eu achava que um dia esse texto que diz que a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, e aí eu olhava para os seminários lotados, as pessoas indo para estudar, para poder, e as igrejas crescendo, e os campos, eu disse: uma hora vai ter muito trabalhador, muito campo, aliás, muito trabalhador e pouco campo. Mas os tempos foram passando, e eu fui notando de que o texto continua aí. A realidade ela continua. E ela vai continuar. E por isso, meus irmãos, a necessidade de nós despertarmos
e atentarmos para a nossa missão como povo de Deus, nossa missão como chamados por Deus, No mundo, há cerca de 17.459 povos. Desses povos, 7.422 são povos não alcançados. Nós estamos falando de povos, nações. 7.422 nações, povos, são não alcançados. O evangelho ainda não chegou lá. Há 41 anos chegou aqui através da igreja, aqui em Ipanema. Mas tem lugar que não chegou ainda o evangelho, 7.422 povos no mundo. No Brasil, existem 344 etnias, que falam 181 línguas, ou diferentes línguas. Dessas 164 etnias são consideradas não alcançadas, e 99, quase 100, continuam sem nenhum engajamento. Nem a Assembleia de Deus chegou lá. A gente fala nem a Assembleia de Deus, irmãos sabem, porque a Assembleia de Deus chega, né? Onde você chega, passa, não tem nenhuma igreja, tem um ponto lá da Assembleia de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas 99 no Brasil, etnias, povos, línguas, não tem a presença do evangelho, de nenhum missionário, de ninguém lá que chegou para falar do nome de Cristo, para falar do amor de Cristo. Nenhum engajamento da igreja, ou seja, são dezenas de povos sem presença missionária e sem o conhecimento do evangelho. A seara é grande e a pergunta é: onde estão os trabalhadores? A seara é grande, mas onde estão os trabalhadores? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que eu rogo ao Espírito Santo que entre na tua mente, no teu coração, que ecoe hoje, amanhã, durante a semana. A seara é grande. Onde estão os trabalhadores? Onde estão os homens e mulheres de oração de nosso século? Onde estão os evangelistas, os crentes apaixonados pelo ID do Senhor? Onde estão? Onde estão os operários, os trabalhadores do reino de Deus? Onde estão? Onde estão? Meus irmãos, as igrejas estão crescendo. É fato, é verdade. Por mais que as pesquisas mostrem coisas que nós não acreditamos ser, como, por exemplo, de agora alguns anos, poucos anos aí, 50% da nossa nação será evangélica. São as pesquisas, mostram isso. São números que nós entendemos e sabemos que não é realidade, mas sabemos de que as igrejas evangélicas têm crescido. Têm crescido. Louvado seja Deus por isso. Mas a questão é: será se esses evangélicos, ou será se esses crentes que estão dentro das nossas igrejas são trabalhadores do reino de Deus, ou são apenas meros membros de uma igreja evangélica? Há uma grande diferença nisso. Entre gente que é membro de uma igreja evangélica e gente que é trabalhador no reino do Senhor, operário do Senhor, gente que coloca realmente, veste a roupa do evangelho, que entende o ID e diz: eu sou um missionário, eu sou um servo do Senhor para trabalhar na seara do Senhor. Existem muitos membros e poucos discípulos. Existem muitos frequentadores de igreja e poucos trabalhadores na seara do Senhor. A seara, na verdade, é grande, mas onde estão os ceifeiros, os trabalhadores? Os trabalhadores são poucos. O evangelista João, escrevendo e falando sobre os relatos de Jesus e o que Jesus falava, ele diz o seguinte, João 4, verso 35, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Abram os olhos.
Me lembro no tempo que meu pai plantou algodão no fundo do quintal lá de casa, em Gameleira. E a gente acordava cedo, de manhã, estava aquele algodão, é tão bonito, né? Aquele branquinho assim, tão lindo, pronto para a colheita, pronto para a colheita. Agora mesmo, em viagem em Goiás, eu pude ver e mostrar até para as minhas filhas, mostrando o algodão, né? Como fica branco, é lindo para a colheita. O texto diz isso: abram os olhos, vejam, está pronto para a colheita, mas faltam os trabalhadores. Cadê os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Eu acho tão bonito o ensino da palavra de Deus, porque ela diz que todos nós que somos crentes somos missionários, ou deveríamos ser missionários. Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos comissionados ou fomos chamados para uma missão. E nós temos a autoridade do Senhor, e nós temos o mandamento do Senhor para isso. O profeta Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de espírito, em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse o profeta Isaías. Ele falava sobre ele, falava sobre o seu ministério, falava sobre o ministério de Cristo, mas também falava sobre o ministério daquele cujo Espírito Santo está, cujo Espírito Santo habita. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para que ter o Espírito Santo? Para que a ação do Espírito Santo, ou qual é a ação do Espírito Santo na vida de um crente? Não é fazê-lo cantar melhor no culto de domingo de manhã, não é. A ação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e diz que o Espírito Santo encheu a sua igreja, vem sobre a sua igreja, para fazer da sua igreja testemunhas de Jesus Cristo. Para fazer da sua igreja discípulos de Jesus Cristo. Gente que leva consolo, gente que prega o evangelho, gente que leva cura, gente que leva salvação, gente que anuncia a salvação aos perdidos. A profecia se cumpre, profecia de Isaías, profecias de Joel, se cumpre. E o Espírito Santo vem sobre a sua igreja, e o próprio Jesus disse: reúnam-se em um lugar, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para vocês serem minhas, presta atenção nessa palavra testemunhas. Testemunhas. A palavra testemunhas é uma palavra importante no texto e no ensino bíblico. Porque a palavra é uma palavra grega, matetes, ou discípulos. Uma palavra que nós conhecemos é a palavra martírio, ou mártir, de sofrimento, sabe, de pessoas que sofrem. A palavra discípulo é uma palavra conhecida, a palavra testemunha é uma palavra conhecida. Ela passou a ter essa conotação por causa dos cristãos que sofriam por causa do Evangelho. Mas presta atenção, primeira coisa que eu quero que nós aprendamos nessa manhã é: por que a igreja do Senhor vive essa realidade hoje? De que são muito, grande o campo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, porque os trabalhadores estão acomodados. Porque os trabalhadores estão acomodados. É tão cômodo, meus irmãos. E eu tenho 45 anos de idade, 45 anos de igreja.
E eu vivo essa realidade sempre. E vejo essa realidade nas nossas igrejas. Sobretudo na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil. É tão cômodo a gente vir para a igreja, sentar num banco, acolchoado agora, é a primeira vez que eu venho, uns bancos assim acolchoados. Tão bom, tão cômodo. Ouvir um som, né, tão bom, tão agradável. Pessoas que ensaiaram, cantando cânticos bonitos, né? É tão bom, é tão agradável. Sai daqui, volta para casa, tem um almoço, almoça, né? Descansa durante toda a tarde do domingo, volta de noite para ouvir de novo, participar das programações. Aí só no outro dia de culto que a gente volta para a igreja e faz. É tão cômodo, é tão bom, né? Tem uma palavra abençoada, um pastor abençoado. É tão bom isso, é tão cômodo e a gente se acomoda a isso. Aí a gente vive 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem gente que está... A igreja tem 41 anos, mas tem gente que tem mais de 41 anos de crente. A gente se acomoda. É tão bom. E aí o nosso vizinho do lado nunca ouviu falar do Evangelho. Nunca ouviu falar do Evangelho. A pessoa que convive conosco no trabalho não sabe nem que a gente é crente, que a gente serve a Deus. Porque nunca ouviu da nossa boca, ouve da nossa boca tantos e diversos assuntos. Falar sobre Flamengo, falar sobre Vasco, falar sobre política, falar sobre saúde, falar sobre economia, tantas coisas, mas não escuta do Evangelho, da verdade, da realidade que a pessoa realmente precisa ouvir. Porque nós deixamos de ser discípulos, trabalhadores de Cristo, para sermos meros membros de uma igreja evangélica. E isso é perigoso. Nós nos acomodamos. Sabe qual o significado da palavra discípulo na Bíblia ou testemunha na Bíblia? É alguém disposto a sofrer por causa do Evangelho. Sofrer pela causa do Evangelho. É alguém que está disposto a dar a sua vida para o Evangelho e pelo Evangelho. É alguém que não se acomoda na sua vidinha boa, simples e agradável. É alguém que diz: eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou para o campo, eu vou fazer. Porque imagina comigo, está lá o teu feijão na roça, sequinho, pronto para a colheita, mas você diz assim: não, eu estou bem aqui em casa, sentadão no sofá, assistindo um jogo, a chuva está armando lá. O feijão vai acontecer o quê? Vai perder. Tudo que você fez, todo o trabalho vai se perder. O campo está pronto para a colheita. Mas onde estão os trabalhadores? Será que estão sentados na sala, deitados no sofá, tranquilão? Testemunhas de Jesus Cristo, prontos a sofrer pelo Evangelho. Prontos a sofrer pelo Evangelho. Mas nós estamos nos escondendo dos lobos. Nós estamos como ovelhas que se escondem dos lobos. E é interessante a mensagem bíblica, porque Jesus ensina isso aos seus discípulos. Ele envia homens e diz assim, Lucas capítulo 10, diz assim, Jesus envia 70, ele envia de 2 em 2, e a mensagem de Jesus era o seguinte: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão enfrentar aflições. Me lembro, meus irmãos, do tempo em que começou-se o trabalho em Belo Campo, que é da América e é de Lapão também. E o início do trabalho ali muito árduo, muito difícil. Quando íamos domingo à tarde de bicicleta, porque não tinha transporte, a gente ia de bicicleta, terminava o culto de manhã, almoçava, pegava a bicicleta e ia para o Belo Campo e chegava lá para fazer o trabalho, e era de casa em casa e visitando as pessoas, chegava no lugar debaixo de uma árvore onde as pessoas estavam, perguntava: vocês querem ouvir uma música? A gente pode orar por você, e ali lia um texto bíblico e assim se pregava o Evangelho. Me lembro de algumas vezes que fomos de trator com reboque, de as pessoas mandarem as crianças irem lá para secar o pneu do reboque ou do trator.
Quando a gente chegava e ia fazer um culto ao ar livre, que era na praça, as pessoas, imediatamente o sino da igreja tocava e as pessoas então se reuniam e já faziam ali uma passeata com a santa nas costas para passar justamente na frente da gente ali. Pedras, já tivemos pessoas jogando pedra nos carros, ou jogando pedra quando a gente passava. As pessoas que Deus trazia e se convertia. Me lembro de uma moça, uma senhora que se converteu e já tinha um local já alugado, e ela tinha todo o prazer de ir lá, de abrir, de limpar. Então ela cuidava daquele local. Quando um dia nós chegamos, e quando chegamos lá o local está fechado, e fomos até a casa dela, e ela com lágrimas nos olhos dizia para a gente: meus irmãos, eu estou entregando a chave porque eu não posso continuar com vocês. Por quê? Ela era vendedora de Avon e ganhava vida com isso, e ela diz: ninguém mais compra na minha mão. Ninguém mais compra na minha mão. E falar: se você continuar nessa lei de crente, nós não vamos mais comprar na sua mão, e você não precisa contar conosco. E ela disse: eu não posso mais. De um casal que Deus trouxe, se converteu, porque estava na igreja agora. A família diz: vocês vão ser deserdados, vocês não são mais da família. Eles, para poderem ter paz, tiveram que retornar para Anápolis, Goiás, para voltar para lá, porque não dava para continuar junto com a família ali. Perseguição. Quantas vezes, meus irmãos, o trabalho ali foi trabalho difícil, complicado, doído, mas com a insistência, hoje está lá uma congregação, um trabalho com ponto próprio, prédio próprio, e lá sendo o evangelho sendo pregado. Mas se tivéssemos dito assim: o trabalho aqui não dá certo, as pessoas têm um coração duro, vamos acabar com isso, como eu ouvi falar isso, e quantas vezes ouvi falar: é só dinheiro gasto com carro, com gasolina, é só esforço em vão para levar o evangelho lá, dá trabalho. Domingo de tarde, sair de bicicleta para ir evangelizar um lugar, dá trabalho, mas como? Não vamos fazer isso não, é cômodo, é bom, a gente está aqui, nós somos crentes, tocando na igreja, cantando na igreja, falando na igreja, ouvindo a palavra, é muito cômodo. Mas diz que os trabalhadores do Senhor são aqueles que são dispostos a dar a sua vida pelo evangelho. A seara, na verdade, é grande, mas onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Meus irmãos, nós somos herdeiros e filhos de uma igreja missionária. Alguns, talvez, por falta de conhecimento da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz: não, a Igreja Presbiteriana do Brasil não é uma igreja. Nós nascemos como igreja missionária, desde o nascimento da Igreja Presbiteriana no mundo, que nasce com John Knox, que é ordenado em 1536. Ele, no seu ministério, ele encarou muitas e muitas dificuldades. Ele foi perseguido por atacar os erros da igreja romana. Ele foi proibido de pregar nos domingos, como forma de retaliação das autoridades daquela época. Mas ele, assim, não relutou e ficou no seu lugar e simplesmente passou a dirigir cultos durante a semana. A maioria dos crentes em Edimburgo se converteram ao protestantismo através de John Knox. Knox foi perseguido, preso em 1547. Em 1549 foi solto e assim ele voltou para a Inglaterra. Com isso, famílias inteiras atravessavam fronteira na Inglaterra para ouvir a pregação do evangelho. Knox, ou John Knox, o patriarca do presbiterianismo, não se escondeu de lobos. Maria Tudor, a católica, que era aquela que mandava e desmandava no seu tempo, ela diz que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que de milhares de soldados e exércitos armados. Ela tinha mais medo da oração de John Knox. John Knox, meus irmãos, há relatos
de que ele ainda jovem, passa por momentos de dificuldades e é expulso dos lugares onde está, e ele é colocado nas galés, é colocado nos porões dos navios. Sabe dos filmes que tem aqueles navios onde as pessoas vão, que trabalham lá e remam? Ele foi jogado ali e passou boa parte da sua vida ali, ou parte da sua juventude ali, naquelas galés. E mesmo lá ele pregava o evangelho, ele ensinava o evangelho. Ele não fugiu dos lobos. Ele chega na Escócia. E na Escócia ele começa o trabalho. E quando ele chega, diz que ele começa a oração. Ao pé da sua cama: dá-me esse país, Senhor, se não tira a minha vida. Dá-me esse país, se não tira a minha vida. 1 ano depois que ele começou a orar e a pregar o evangelho, diz que toda aquela nação servia a Deus. Toda aquela nação era uma nação evangélica, uma nação cristã. E assim nasce a nossa igreja, a igreja presbiteriana no mundo. E a igreja presbiteriana do Brasil nasce através de missões. Um missionário que tem o seu chamado através de uma pregação no seminário, ele escuta e se coloca à disposição de Deus para sair dos Estados Unidos e vir para a América do Sul. O destino dele não seria o Brasil, mas Deus o dirige até o Brasil. Ashbel Green Simonton, 1859, chega no Brasil. E assim nasce a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não muito tempo depois, o evangelho chega na nossa região, através de missionários. E algo me chamou a atenção quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, já divisa com o Espírito Santo, uma igreja centenária lá, e eu entrei quando estava aqui em Gameleira, nós fizemos um estudo, né, histórico, e eu olhando os pastores que passaram por aqui, e os nomes, né, assim, os nomes que eram interessantes e tudo mais. E quando depois feito esse trabalho, anos depois eu fui para o seminário e depois ir para o Rio e chegar lá numa igreja no norte do Rio de Janeiro, já divisa com o Espírito Santo, numa igreja, um pastor me chamou e disse: vem cá no gabinete. Quando eu entro no gabinete, estão lá as fotos dos pastores. Quando eu olho fotos dos pastores, um nome. E o nome de um pastor que foi lá, um dos fundadores lá, eu disse: opa, esse nome não é estranho. E era um dos pastores que passou por aqui, por essa região. Eu disse: gente, 100 anos atrás, esses homens saíam do Espírito Santo, de Minas, do Rio, e vinham cortando esse Brasil a cavalo para pregar o evangelho. Gente que se sentiu chamado por Deus, trabalhadores na obra do Senhor. E por isso hoje o evangelho chegou até mim, chegou até você, chegou até nossa família, nossa cidade, nosso local, e temos a bênção do evangelho ter chegado, porque Deus levantou alguém, porque alguém se dispôs a sofrer, alguém se dispôs a pregar o evangelho. Mas onde estão os trabalhadores do nosso tempo? Onde estão os trabalhadores da nossa época? Na nossa igreja, uma igreja que nasce com missões, uma igreja que nasce com um trabalho missionário. Um dos trabalhos mais lindos que a história da igreja cristã conta é a história dos moravianos, uma história de amor a Deus. Essa história se inicia com uma reunião de oração que inicia e dura 100 anos. 100 anos de oração ininterrupta. Não para a reunião de oração. E a reunião de oração era para levantar missionários, para Deus mover a sua igreja, para Deus despertar a sua igreja, para Deus levantar a sua igreja. Iniciado na Alemanha, no século XVIII. Movimento de oração contínua. 24 horas de oração, 100 anos orando. Chamado moravianos. E eles oravam por aquilo que estavam dispostos a ser. Eles oravam por aquilo que estavam dispostos a ser a resposta de Deus. 2 jovens moravianos, de 20 anos aproximadamente, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico, agricultor e ateu.
Esse dono tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas, ou 2.000 escravos, e ia levar para esse local na Índia. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. O que foi que esses dois jovens fizeram? Eles foram se oferecer a esse dono, dizendo o seguinte: nos permita ir para esse local, para essa ilha, na Índia, para a gente viver lá. O dono falou: é claro que não. É claro que eu não vou permitir que vocês vão para lá. Mas eles disseram o seguinte: nós vamos como escravos. Nós damos a nossa vida para ir como escravo para você. O dono da ilha aceitou. Aqueles jovens de 20 anos, eles sabiam que eles iam sair dali, da Alemanha, que eles iam para a Índia e que nunca mais eles voltariam para casa. Que nunca mais eles veriam a sua família. E conta a história que um momento assim emocionante foi o momento da despedida daqueles jovens no porto para poder ir, para pregar o evangelho para mais de 2.000 pessoas. Sabiam que não iam voltar para casa, sabiam que não iam ver mais seus pais, sabiam que não iam ver mais os seus amigos, mas eles estavam se dando pelo evangelho. E a resposta que eles deram, e a palavra que eles falaram naquele porto, na despedida, foi que o cordeiro que foi morto, imolado, receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado, morto por nós, receba a recompensa do seu sofrimento. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, nós lemos: assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Não olhe para você, não olhe você para mim, ou olhe para Deus e diga assim: eu nunca fui enviado. Quando a gente chegar no céu e a gente chegar e não ter nenhum fruto, sabe, não ter nada de oferecer ou oferecer para Deus, nós não vamos entrar no céu porque oferecemos alguma coisa para Deus. Nós fazemos porque entendemos a necessidade. Mas aí quando olharmos para Deus e falarmos assim: ninguém me avisou, eu não sabia que eu fui um enviado do Senhor. Não, você sabe que você é um discípulo. Você sabe, você foi enviado pelo próprio Deus. Assim como o Pai me enviou, assim também envio vós. E Ele não nos enviou, meus irmãos, para sermos membros de igreja. Não. Ele não nos enviou para sermos pessoas para preencherem caderneta de escola bíblica dominical. O nome está lá. Não. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Está dessas portas para fora. Um presbítero disse uma frase que me chamou muita atenção: a igreja presbiteriana é uma igreja muito boa para ela mesma, para dentro dela mesma. É uma igreja que precisa colocar a cara na janela. A cara na janela, foi a expressão que ele usou. Aquilo me chocou e eu disse: colocar a cara na janela como? É olhar lá fora, é olhar os campos, é olhar o que está lá fora, é olhar o próximo. A igreja presbiteriana precisa fazer isto. Meus irmãos, nós estamos sonegando a mensagem mais importante, a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Estamos deixando de cumprir a nossa missão. A acomodação, acomodados, preguiça. Talvez o mau uso do dia do Senhor, o mau uso do domingo. O domingo é um dia do Senhor, um dia que deve ser usado para isso. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Durante toda a semana eu estou trabalhando. Já não é uma desculpa, porque Jesus envia dizendo: indo por todo o mundo. Onde você estiver, com quem você estiver, pregue o Evangelho. Nós não iremos salvar. A obra de salvação, o poder de salvar é de quem? É de Jesus, Ele é quem faz, é o Espírito Santo que convence, mas a nossa responsabilidade é de pregar. Jesus não vai enviar e não enviou anjos para pregar o Evangelho. Ele deu esse ministério, essa responsabilidade, esse privilégio à sua igreja. É a mim e a você dado o comissionamento, a responsabilidade de pregar o Evangelho onde nós estamos e com quem nós estamos. Mas talvez alguém vire e fale assim: ah, eu não tenho tempo.
E o que é que você faz do domingo? Qual o teu uso do domingo? O domingo hoje é só o dia de vir à igreja? Deveria ser mais. Essa região me assusta ainda, me assusta. Que essa região tem mais de 100 anos que o evangelho chegou. E ainda existem cidades aqui na nossa região que não têm a presença da igreja presbiteriana. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para nós. Eu chegando, fui num local, e quando eu cheguei num local, que é assim, tinha uma placa. E na placa tinha lá o nome das cidades da região, né? Desde Morro de Chapéu até Xique-Xique, mostrando as cidades da região. Eu comecei a ler e aquilo foi queimando no coração, justamente pensando isso. 100 anos da presença missionária aqui, 100 anos da presença da igreja presbiteriana aqui na região. E tem lugares que não tem o trabalho presbiteriano. Por quê, meus irmãos? Porque faltam trabalhadores. Porque faltam trabalhadores. Muita gente acomodada nas igrejas. Não precisa ir, não precisa plantar. É um tempo que eu vou gastar, é um dinheiro que eu vou gastar, que eu vou investir. Nós precisamos despertar para a nossa missão. Nós precisamos ser despertados por Deus para a nossa missão. Talvez o mau uso do dia do domingo seja também uma resposta, o porquê, né, os trabalhadores estão aí sem trabalhar na seara do Senhor. Ou talvez seja de fato a falta de amor pelas almas perdidas, falta de paixão, gente indo para o inferno e a gente não está nem aí. Eu já estou na igreja mesmo, a minha família está aqui. Talvez seja isto. Eu queria fazer uma conta aqui com vocês, eu preciso de ajuda dos irmãos agora. Eu sei, os irmãos conhecem mais do que eu. O censo que eu olhei foi o censo de 2010. Não saiu ainda, né? Não teve censo em 2020, por conta de pandemia. Foi feito aí depois, não saiu ainda resultados. É de 10 em 10 anos que fazem censo. Quantos mil habitantes tem a cidade, o município da América Dourada? No censo deu 17 mil. Isso há 10 anos atrás, isso já mudou. Alguém saberia me informar quantos mil habitantes tem o município da América Dourada? 25 mil? Tem não? 19, vamos arredondar para 20 mil? 20 mil, para ficar um número redondo para nós, 20 mil. Tem quantos cristãos, crentes, em América Dourada? Dos 20 mil. Não dá para fazer uma conta correta. Mas tenta aí fazer as contas de você. Tantas igrejas, tantos crentes. Tem 5 mil crentes? Não, então vamos lá. 3 mil? Não? 2 mil? Vamos arredondar em 2 mil? Com fé, com fé. Vamos lá, vamos botar 2 mil? Para cima, a gente pelo menos está jogando para cima. 20 mil na América Dourada, 2 mil crentes. Tem quantas pessoas para serem alcançadas? 20 menos 2? Olha para essa conta, presta atenção. 18 mil pessoas para serem alcançadas pelo Evangelho. Isso porque a gente arredondou jogando para cima, né? Pensa nisso. A gente poderia fazer essa conta aqui, pensando só em Ipanema. Os números não mudam, meus irmãos. Não mudam, é a mesma estatística, é o mesmo número. 41 anos da presença do Evangelho na América Dourada, e Ipanema é o primeiro local, né, acho que Ipanema é mais velho que Prevenido ou não? Não é o trabalho aqui. Então, assim, para a gente ter essa ideia, 41 anos, e a realidade tem sido essa. Os campos, na verdade, estão prontos, brancos, os campos, a seara, na verdade, é grande, mas onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Que Deus mude essa realidade, meus irmãos.
Que Deus nos desperte, que Deus transforme o nosso coração, que Deus invada a nossa alma com esse sentimento de amor pelas almas, de paixão por aqueles que estão se perdendo, e estão se perdendo perto de nós, do nosso lado, nossos vizinhos, parentes, gente da nossa própria casa se perdendo, e nós estamos aí como crentes, como cristãos, mas não como discípulos do Senhor. A nossa missão é percorrer, sair em busca dos perdidos, ensinando, pregando, curando, porque Deus nos deu o seu Espírito para isso. A nossa missão não é, presta atenção, presbiteriano, a nossa missão não é realizar 12 plenárias no ano. Não é essa a missão que Jesus nos deu. E nós estamos perdendo o nosso foco, muitas vezes, fazendo reuniões dentro das nossas igrejas. 12 plenárias, tem que estar lá, 12 plenárias. Eu fui convidado para pregar num congresso da SAF, congresso da Federação da SAF. E eu fui desafiado, e desafiar as irmãs ali, um salão lotado, e eu disse bem assim, olha, vamos lá. E eu peguei as estatísticas, eu fiz o trabalho de casa, eu peguei a estatística do ano anterior e do ano atual, e eu vi que a estatística tinha diminuído o número dos membros. E aí eu falei, e o ano que vem? Eu quero voltar, se Deus permitir, voltar no mesmo congresso, para saber o que aconteceu, porque a nossa responsabilidade não é fazer reuniões com nós mesmos. Quando junta para fazer o planejamento dos jovens, vamos fazer o planejamento dos jovens, dos adolescentes, é assistir um filme na casa de fulano, é comemorar um aniversário na casa de ciclano. Eu estou falando de coisa, gente, que eu vivo, eu sou da igreja presbiteriana, sou pastor dessa igreja, convivo com isso, e por isso a igreja não avança, e por isso a nossa mentalidade continua sendo para nós mesmos, para dentro de casa, para os nossos, sabe, para as coisas. É importante construir, é importante ter tudo bonito, mas nós perdemos o foco e fazemos tudo para nós mesmos, porque nós perdemos a missão, nós perdemos a visão do que é de fato a missão da igreja. Perdemos. Em algum momento nós perdemos. E precisamos retornar, meus irmãos, porque existem 18 mil pessoas nessa cidade que precisam do evangelho, que carecem do evangelho. Os campos, na verdade, estão brancos. A seara, na verdade, é grande. Mas onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Nós precisamos ser sal e luz da terra. Sal da terra e luz do mundo. Proclamar as virtudes de Cristo. A nossa missão, meus irmãos, não é ensaiar, sabe, fazer tudo bonito e perfeito. Isso é maravilhoso, isso é lindo e faz parte da nossa missão, mas não é a nossa primeira missão, não é a missão primordial da igreja. A missão primordial da igreja é ser adorador a Deus e levar com que o outro seja também adorador, é levar o evangelho para lugares onde não tem o evangelho. Eu digo isso lá na igreja. Eu prefiro 10 igrejas de 100 membros cada igreja, 10 igrejas espalhadas na cidade, do que uma igreja com 1000 membros. Sabe? Espalhado, que tem essa visão missionária, que vai para o bairro, que vai falar do amor de Cristo, que vai levar a mensagem do Senhor. Nós precisamos, talvez, voltar à visão do reino de Deus e da mensagem do evangelho que Jesus ensinou, que é para os de fora. O apóstolo Paulo, e seguimos para o final, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, quando escreve, capítulo 15, versículo 20, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que é que Paulo está dizendo? A minha responsabilidade, não é pregar o evangelho para quem já tem o evangelho. Minha responsabilidade, o meu desejo é pregar o evangelho para quem não conhece. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja. É o trabalho nosso. A gente, pastor, vai parar então de fazer os cultos aqui? Não, os cultos são importantes, são bons para nos preparar. Para quê?
Domingo, nós estamos aqui, reunidos aqui agora, a igreja lotada, linda, mas aqui nós estamos ouvindo a palavra do Senhor para sair daqui e amanhã a igreja está espalhada aqui em todo o Ipanema, em todos os bairros, em todos os locais. A igreja está lá para pregar o evangelho lá, para ser luz lá, para falar do amor de Cristo lá e não aqui. Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz lá. Não só aqui. Não só aqui. Ser luz onde já existe luz. Pregar para quem já conhece. Talvez a gente tenha feito isso. Eu quero terminar, meus irmãos, contando uma história que eu ouvi, ainda quando no seminário, por um pastor, ou um missionário, aliás, e que é conhecido, é pastor, mas é conhecido como missionário, Ronaldo Lidório. Isso há 20 anos atrás, e que me chamou muita atenção, e que outras vezes que ouvi falar também encheu muito o meu coração. Ronaldo Lidório, depois de um período na África, fazendo missões lá, ele, por conta de algumas enfermidades, ele é forçado mesmo, e entende que é o momento de retornar para o Brasil, e ele e a sua família. Então ele ora, pedindo a Deus direção. Senhor, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer agora? Ele terminou um período de missão lá e volta para o Brasil. Qual vai ser agora onde eu vou trabalhar? E Deus então o direciona para que ele seja missionário entre os ribeirinhos, para que ele vá para o norte do país e para poder pregar o evangelho. Ele então se prepara, ele faz os cursos necessários, ele faz todo o mapeamento de locais, de saber aonde existem tribos, onde existem povos que ainda não têm a presença do evangelho, e se prepara para isso. E ele então foi direcionado para trabalhar na região amazônica. E ele diz assim: estive recentemente visitando a região próxima a Maarã, no coração da Amazônia, onde vivem os Canqueba, Cocama e Miranha. São povos. Esses povos eram tidos, até pouco tempo atrás, como grupos indígenas ainda não alcançados pelo Evangelho. Lembra dos números lá, 99, esses povos dentro desse grupo. E ele diz que ele pegou o voo em Manaus até uma cidade chamada Terfé. Em Terfé, ele alugou uma voadeira. Voadeira é um barco daqueles finos, uma canoa fina, mas que tem um motor potente que chega a mais de 40 km por hora, corta ali aqueles rios. Ele alugou essa voadeira para poder ir de Terfé pelo rio Solimões e rio Japurá. Em 2 dias e meio, andando pelos rios, ele chegou então a essa região de Maarã, uma região ribeirinha. Quando ele chegou lá, ele pediu informações, se pessoas conheciam então essas tribos, e as pessoas disseram para ele: olha, é muito difícil chegar lá, você não vai conseguir chegar de barco, não consegue chegar de outro meio, tem que ser pelo meio da mata, para poder chegar lá. Você tem que contratar alguém que conhece o caminho. Ele contratou alguém, disse que era um rapaz baixinho, forte, assim, que era dali, do local, que conhecia, e para levar ele até esses 3 ou esses locais. O rapaz chegou para ele e disse bem assim: olha, são 7 dias de viagem, são 4 dias para ir e 3 dias para voltar. Ele já olhou assim: 4 para ir e 3 para voltar, por quê? Porque na ida é mais difícil, a gente não sabe direito o caminho, tem que ir cortando. Para voltar é mais fácil. Então, 4 dias para ir, 3 dias para voltar. E aí saíram. E ele disse que ficou maravilhado, na região amazônica, na mata amazônica, entrando ali, era passarinho diferente, era um animal que corria daqui, era uma espécie, uma planta, e ele assim, e o rapaz sério, já ficando nervoso com eles: se a gente ficar parando para ver essas coisas, nós não vamos chegar lá. E aí caminharam e foi. E ele conversando, e o rapaz chegou para ele e disse: olha, do lugar onde eu sou, a gente não conversa desse jeito, não. A gente caminha, a gente não conversa, a gente guarda energia para poder chegar. E ele disse: opa, então tá bom. Ficou quieto e aí entendeu.
Quando chegou num determinado local, tem que parar cedo, porque fica escuro muito cedo, né, por conta da mata. Eles pararam no lugar e ali prepararam, né, fizeram alguma fogueira, fizeram ali para se alimentar, armaram as redes para poder dormir. E aí diz que quando ele está tentando dormir, diz que o rapaz acendia uma lanterna. E vinha assim, colocava perto dele e fazia tal, e não dormia, deitava na rede. E diz que quando chegou 4 horas da manhã, ele sem conseguir dormir, o rapaz também, ele disse, eu não aguento. Você falou para não falar, mas eu vou ter que falar. Já é 4 horas da manhã, a gente não está dormindo. Como é que a gente vai descansar para poder ir? Ele disse, porque eu tenho medo de onça. Ronaldo Lidório disse que ele nunca tinha tido medo de onça, mas daquele momento em diante ele passou a ter medo de onça. E diz que eles foram, com 4 dias de viagem, eles chegaram. Eles chegaram no primeiro local. Eles encontraram um grupo trabalhando naquele local, numa lavoura. E esse grupo não deu muita atenção para eles. Eles chegaram, era uma outra língua, mas o rapaz conhecia o dialeto e falava o dialeto. Mas à tardezinha, então, esse rapaz que levou ele era um intérprete. E à tardezinha, eles pararam o que estava fazendo e começaram a se preparar para alguma coisa. Parece que uma reunião que ia ter ali. Então, ele ficou curioso e foi com o rapaz para perguntar, o que é que vocês estão preparando? E disse que falaram o seguinte, nós estamos preparando o local aqui, porque nós vamos fazer um grande culto. Ronaldo parou e através do intérprete, né, culto? Mas como culto? Aí disse que o rapaz perguntou para eles, vocês são crentes? Ele perguntou para as pessoas daquela aldeia, vocês são crentes? E o pessoal da aldeia disse para ele, nós somos, vocês não são? Mas como vocês são crentes? E aí disse que ele ouviu um aleluia, lá assim no fundo eles são pentecostais. Quando chegaram lá e perguntando, e ele continuou então perguntando, indagando, mas como? Eu vim para cá para poder pregar o evangelho para vocês, chego aqui, vocês já estão preparando uma reunião. Eles falaram, uma reunião sim, nós estamos preparando porque outras aldeias vêm para cá e nós vamos juntar e fazer um grande culto de celebração e de louvor a Deus. Mas como? Como o evangelho chegou até vocês? Como é que vocês conhecem? Ele diz, o irmão João. Irmão João. Como? Me levem até o irmão João. Levaram até um local, caminharam bem, chegaram bem ribeirinho, perto do rio. Estava lá uma casinha, 4x4, casinha pequena. A janela estava aberta e ele viu de lá seu João dentro da casa, com a Bíblia na mão, lendo com muita dificuldade. Ele percebeu que estava lendo com muita dificuldade, porque era assim muito pertinho assim, da Bíblia e tal, lendo com muita dificuldade. E ele viu 4 redes velhas, uma cadeira quebrada, panela no fogo assim, e ele depois rodeou e foi lá na porta e bateu, e o irmão João vem atendê-lo. Quando o irmão João vem atendê-lo, e ele diz, eu sou missionário Ronaldo Lidório, e diz que quando ele falou isso, as lágrimas do irmão João começaram a cair, e o irmão João disse, espera aí um pouquinho, e foi mais para frente e falou, Maria, minha mulher, vem cá, chegou agora o verdadeiro missionário. Era João e Maria, os missionários. Quando Ronaldo ouve toda aquela história e começa a ouvir do irmão João como foi que você conseguiu, o irmão João começou a contar para ele. Eu estava na conferência missionária, lá na minha cidade, em Terfé. Nessa conferência missionária, o pastor falava da importância e da necessidade de pregar o evangelho para quem ainda não conhece o evangelho, de espalhar o evangelho do nome do Senhor, e eu me senti chamado. E ele disse que lá em Terfé já tinha igreja, já tinha um povo. Ele disse, eu preciso ir para um lugar que não conhece, que não tem o evangelho. E ele saiu, e ele conhecia a região, e saiu por essas aldeias a pregar o evangelho, Não só naquela aldeia onde Ronaldo chegou, mas em outras mais aldeias já tinha a presença da igreja, e a igreja agora já vinha para poder cultuar a Deus. E Ronaldo então chegou para o seu João e disse, seu João, quem é o verdadeiro missionário? Quem é o verdadeiro missionário aqui? Eu tenho
E ele começou a falar. Eu tinha sustento missionário, cobertura de oração, uma igreja que enviou, apoio da APMT, da Missão Amém, ele tinha GPS, ele tinha bússola, ele tinha botas Timberland, ele falou até a marca da bota, preparada para mata, para poder ir, passagem de avião de ida e volta, carro, barco, canoa, recurso, ele tinha tudo pronto para falar e para pregar o evangelho, mas ele estava de um homem cheio de paixão e ardor missionário, e ele perguntava, meus irmãos, quem era o verdadeiro missionário ali? E ele perguntou, como vocês vieram parar aqui? E eles responderam e falaram da história da conferência missionária. E Ronaldo Lidório notou, porque chegaram 4 meninos, 4 filhos, todos a escadinha, né, de 12 anos, escadinha assim. E ele disse, como, irmão João? Só você vir já é grande coisa. Vim você e a mulher já é muita coisa, mas você e os filhos no lugar, você vive de quê? Ele disse, eu sou pescador. Eu vivo, pesco como agricultor, eu vivo disso daqui. Ele disse, como? E Ronaldo com lágrimas nos olhos, e toda vez que ele conta essa história, ele se emociona. E toda vez que eu conto, eu me emociono. Aqueles eram missionários sem sustento, sem aplausos ou reconhecimento. Eram servos de Jesus, que confundiram o ganhar a vida, a própria vida, com ganhar almas para Jesus, que trocaram ganhar a sua própria vida, com seus trabalhos, com a sua vida, com ganhar almas para Jesus. Homens, mulheres, ou homem e mulher que passavam privações profundas, para que o evangelho chegasse até o final do rio Maraã. Que Deus nos ajude a seguir os exemplos de homens e mulheres que dedicaram suas vidas na obra do Senhor. A seara é grande, há muita gente sofrendo nos hospitais, nas delegacias, nos presídios do nosso país. E nós somos chamados para trabalhar e, por meio do serviço do nosso Pai Celeste, o nosso Pai Celeste ser glorificado. O texto termina, meus irmãos, e o texto de Mateus, eu quero ler novamente o texto e terminar, porque o texto para mim é muito claro, não há necessidade de muita explicação. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, como nós temos visto o nosso próximo. Como pessoas exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor, que necessitam ouvir o evangelho, assim era Jesus. E ele foi enviado para isso, e assim como ele foi enviado, nós também fomos enviados. E ele se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Eu convivi dias aqui na igreja de Ipanema, que eu vi colegas sendo chamados para o ministério pastoral, para missões. A minha oração é de que isso volte a acontecer aqui na igreja. A minha oração é de que pessoas sejam levantadas como pastores, como missionários, como servos e servas de Deus. Mas presta atenção, a missão não é só dos pastores. A missão não é só dos missionários que saem daqui e vão para outros lugares. A missão é de quem? Quem deve ser trabalhador na obra e na seara do Senhor? Nós. O evangelho de Mateus, está no capítulo 9. E Mateus começa o seu evangelho não contando a sua história, não contando quem ele era e tudo mais. Ele começa falando de Jesus. Quando chega no capítulo 9, Mateus então vai dizer quem ele é. E ele diz que Jesus está passando por ali, e ele vê um rapaz na coleteria. E o verso 9 diz, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe, segue-me. Sabe o que foi que Mateus fez? Ele se levantou,
e o seguiu. Essa é a história de Mateus. Essa é a história do evangelista que traz esse relato que nós acabamos de ler. Mateus disse: eis-me aqui. Essa não é uma responsabilidade, presta atenção, e eu termino com essa fala. Essa não é uma responsabilidade da igreja como instituição. Se a igreja fizer, e a gente perde muito por pensar assim. A gente só evangeliza quando a igreja marca um dia para poder levar folheto e fazer. Então tem o dia do evangelismo. Então eu vou e eu faço o evangelismo. Não. A igreja pode fazer isso, é maravilhoso, deve fazer isso, deve arrumar, alugar carro e ir para os lugares, sim. Mas essa não é a responsabilidade da igreja presbiteriana de Ipanema como instituição. Essa é uma responsabilidade minha, sua, como servo e serva de Deus, pregar o evangelho. Se ninguém fizer, se a igreja não fizer, a responsabilidade é de quem? É minha, é sua. E é assim, nós não podemos dizer, não, a igreja não faz, o fulano não faz, ciclano não faz, não, nós não poderemos dizer isso. Porque Jesus me chamou e te chamou para ser um trabalhador na obra do Senhor. Ele chamou a mim e a você, pessoalmente, assim como ele chamou o Mateus. E qual a nossa resposta? Mateus se levantou e seguiu para fazer a obra do Senhor, para ser um trabalhador na obra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que esses números mudem. Que não sejam mais 18 mil pessoas, mas que esses números mudem para a glória do Senhor. A partir de mim, a começar em mim, a começar em você. Amém? Amém. Pastor.